Essa palavra, acredito que não vai ser uma palavra que vai levar você a picos, por isso eu peço que você fique acordado. Você não vai me ver hoje, talvez, indo muito intensa, mas eu preciso que você compreenda o que o Espírito do Senhor precisa ministrar em você. Eu tenho levado a entender e a compreender. Rodrigo, se você puder abrir um pouquinho do médio aí para mim, tá bem fechado o meu microfone. Eu te agradeço, filho. Eu tenho buscado a entender o comportamento da tão entendida, mas com tantos problemas, com tantas dificuldades de romper níveis, de romper tetos, de ultrapassar limites. E quando eu olho para as Escrituras, e quanto mais nós lemos as Escrituras, nós vamos descobrindo coisas e nós vamos ficando impressionados. E hoje eu quero falar, se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, seria ela: qual é o seu espinho? Porque hoje nós vamos falar do espinho de Paulo. Eu poderia trazer algumas mensagens que pudessem te animar, mas eu tenho entendido que de tudo e sobretudo o que você mais tem visto na rede social são mensagens empolgantes. Só que nós precisamos entender quais são as dificuldades que nós vivemos, de onde elas vêm, de que parte está vindo, o que o Senhor tem nisso, de que maneira talvez algumas batalhas espirituais, algumas batalhas emocionais e, na maioria das vezes, as grandes batalhas que você enfrenta estão ligadas à falta de maturidade. E quando você passa daquele episódio, você fala assim: meu Deus, como algumas coisas que eu vivi lá atrás no meu passado, e eu falo: meu Deus, eu me desgastei tanto aqui. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria me desgastado tanto naquele dia. O que significa isso, profeta? Qual é o nome? Qual é a palavra que nós damos para isso? Maturidade. Quando a maturidade te visita, você descobre que existem coisas que não valem mais a pena. E aí você descobre aonde você tem que investir tempo e energia e aonde você, de fato, tem que se recolher. Quando a maturidade te visita, você consegue lidar com um espinho, sabendo que Deus é o Senhor da sua vida. E se Ele te fere, e se Ele permite que alguém te fira, ou que alguns te firam, isso não diminui quem é Deus na sua vida. E que, de fato, o que você está vivendo, ou viveu, ou vai viver, faz parte da vida e de um desenvolvimento de uma vida cristã. O desenvolvimento da vida cristã precisa, dentro desse pacote, você precisa de viver níveis, fases, histórias, circunstâncias. Se falta o tudo, você vive uma vida inteira dentro da igreja, mas a igreja nunca conseguiu estar dentro de você. E hoje nós vemos igrejas cheias de pessoas que nunca foram cheios pelo verdadeiro sentido do que é ser igreja. Hoje você vê igrejas cheias de pessoas que nunca foram cheios do Espírito Santo. Porque quem vive cheio do Espírito Santo não é alguém circunstancial. Hoje nós estamos diante de uma igreja bipolar. Uma igreja que é empolgada, uma igreja que é animada. Mas para que esse ânimo seja um ânimo contínuo, precisa haver um motivo para tal. Se não há, não tem o porquê ir à igreja. Não tenho por que estar na igreja. Não tenho por que continuar sendo fiel na igreja. Não tenho por que continuar se a minha vida financeira está desestabilizada. Não tenho por que eu me tornar alguém fiel. Por quê? Porque Deus não está vendo o meu esforço. Quando na realidade a igreja, uma igreja madura, compreende que viver uma vida de fidelidade não está ligado ao que Deus vai dar a você. Viver uma vida de fidelidade está ligado ao nível de aliança que você tem com Deus. E o nível de aliança que você tem com a igreja local ao qual você está inserida. Nunca esteve ligado à bondade ou à benevolência que vai acontecer a partir de um ato que você faz. Não está ligado.
está ligado a entender que quando você chegou num nível de maturidade em Deus, existem coisas que não mais te param. Presta bem atenção aqui. Existem coisas que não mais te param. Existem coisas que diminuem o compasso e a tua passada, mas não te paralisa no meio do caminho. Quando você experimenta um nível de maturidade em Deus, você entende que tem dia que você não vai correr, tem dia que você vai caminhar, tem dia que você vai sentar, tem dia que você não vai conseguir se levantar, e tudo bem. Sobre todas essas coisas aqui ditas, o que significa? Significa que você entendeu que mesmo em meio ao estado em que você está, o Senhor permanece com você. Porque Deus não é um Deus circunstancial. Irmãos, isso aqui é muito forte. Essa passagem que nós vamos ler aqui de 2 Coríntios, no capítulo 12, aonde nós vamos falar um pouquinho do que possivelmente foi esse espinho, vai levar você a mudar o seu nível de fé. Porque hoje nós temos uma igreja, nós temos pessoas que não conseguem manter um nível de fé. Mais do que isso, não conseguem manter um nível de crença. Mais do que isso, não conseguem manter um nível de fidelidade em Cristo. E isso é muito terrível. Muito terrível. Porque quando você olha ao redor, você vê pessoas que são tão intensas em tudo que elas fazem. E quando nós olhamos para a igreja de Cristo, nós olhamos uma igreja que não sabe conviver com espinhos. Nós olhamos para uma igreja que não sabe conviver com dias difíceis. Nós olhamos para uma igreja que não sabe conviver com a falta. Nós olhamos para uma igreja que não sabe conviver com adversidades. Não é sobre isso. Hoje você vai entender isso. Acompanhe comigo na sua Bíblia. É necessário que eu continue, isso está em 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 1. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso, para que ninguém pense ao meu respeito do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é o suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Aleluia. Volte comigo a 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Venha comigo para Gálatas, no capítulo 1. Gálatas, no capítulo 1, a partir do verso 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana.
Eu vou ler isso aqui de novo para você. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma. E nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Irmãos, nós estamos falando de um homem, o apóstolo Paulo, um homem que viveu níveis de muita profundidade espiritual. E é interessante que quando o apóstolo Paulo começa a falar aqui no primeiro capítulo, ele fala de alguém como se não fosse ele. Percebe que o nível de humildade desse homem era tão grandiosa que ele diz, eu conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, ele foi arrebatado ao paraíso e ele ouviu coisas indizíveis. Coisas que ao homem não é permitido. Nesse homem eu me gloriarei, mas não em mim. E aí ele começa a falar, e aqui, mais embaixo, você vê que ele revela quem é esse homem, porque ele diz que um mensageiro de Satanás foi liberado para atormentá-lo. E quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu vejo um homem que começa a dissertar uma conversa muito humilde. Mas por que ele faz isso? Porque esse povo de Coríntios, eles eram um povo muito místico. Eles eram aquele povo que gostava de entrar nesses níveis de revelação, mas não num nível saudável. Era um povo místico, um povo que gostava de caminhar e de escorrer nesse misticismo. Mas aqui acontecia um outro agravante. Alguns falsos apóstolos estavam se levantando nesse período para dizer acerca de coisas espirituais. E então Paulo se levanta para combater, para rebater acerca do que estava acontecendo nesse então episódio. E Paulo começa a falar das suas experiências. Ora, as experiências que Paulo teve foram experiências profundas, e Gálatas então vai nos dar a entender com muita superficialidade o que possivelmente ele viveu, porque ele diz que ele foi arrebatado. Ele não sabe dizer que nível de arrebatamento foi esse. Ele não consegue descrever se esse arrebatamento foi um arrebatamento e se a saída foi uma ida em espírito, ou se possivelmente ele foi em corpo. Ele não consegue dizer, porque o nível da experiência foi muito profunda. E ele diz, eu fui no terceiro céu. Irmãos, preste bem atenção. Nós estamos falando de um homem que foi no terceiro céu. De um homem que viu coisas que somente João fala acerca disso. João fala de coisas indizíveis. João fala de estruturas hierárquicas. João fala de sons. João fala de ruas. João adentrou nesse nível. E Paulo, ele, um homem muito entendido, ele sabia aonde ele tinha que percorrer. E ele sabia que futuramente João falaria sobre isso. E que essa não era a tônica. E que isso que ele viveu era comparado a nada. Porque quem era esse homem? Agora, pasme. Esse episódio que Paulo ele descreve, e o tempo aqui vai dizer há 14 anos, ele então vive essa experiência no início do seu ministério. Ele não vive uma experiência desse nível com o percorrer ou com a trajetória da sua conversão. Não. Tudo foi muito rápido. Ele então entra nesse nível de experiência sobrenatural. Ele acessa esses níveis e ele diz, olha, toda a revelação, tudo o que vocês me ouvem falar, dizer, ensinar, pregar, não foi de conhecimento nenhum humano. E eu penso que isso aqui também era uma resposta o nível de pessoas que estavam ali naquela volta e naquela região e por onde Paulo passava. Por quê? Porque Paulo era um homem muito culto.
E, certamente, alguém ou alguns poderiam endereçar todo esse saber às melhores escolas que ele frequentou, que foi aos pés de Gamaliel. Poderiam endereçar isso aos melhores livros filosóficos que ele com certeza tinha acesso. Então Paulo diz, olha, tudo que eu estou vivendo e tudo que vocês estão vendo e tudo que eu estou ensinando não vem de origem natural, não vem de nenhuma origem humana. Todo esse nível de revelação eu vivi em uma dimensão. E ele nos dá um spoiler, em que ambiente, em que lugar foi esse? No terceiro céu. Eu visitei ambientes, e lá nesse ambiente, alguém, nada mais do que nada menos, foi o meu professor. Irmãos, eu não estou inventando isso não, isso aqui está na Bíblia. Alguém, nada mais, nada menos do que o próprio Cristo, ele, por revelação, me ensinou e derramou todo esse conhecimento, toda essa revelação, não só revelações bíblicas, mas revelações do mundo espiritual. Paulo disserta acerca da batalha espiritual e as hierarquias espirituais. Como alguém poderia saber esse nível de saber em livros? Aonde estaria contido todo esse saber, se esse saber não fosse do próprio Cristo? Uau! Ele diz, mas tudo isso que eu estou dizendo, todos esses níveis de revelação profunda que eu vivi, jamais eu poderia deixar isso subir para a minha cabeça, em outras palavras. Então, para que eu não me tornasse alguém arrogante, para que eu não me tornasse alguém que não fosse ensinável, então para que eu não me tornasse alguém soberbo, veio da parte de Deus, foi enviado. Se você for estudar, você vai entender essa expressão, que foi enviado, foi permitido da parte de Deus. Houve uma permissão, possivelmente, deixe-me aqui conjecturar, houve um diálogo, houve um pedido. Satanás, de onde vem? Venho do rodear da terra. Tu já viste do meu servo Jó? Vi. E aí que eu acredito que ele só te serve porque tu dá a ele fartura, riqueza, posição. Então tu me deixa tocar nele, eu toco nele e vamos ver se ele vai continuar. Então houve um diálogo, houve uma permissão, e eu acredito que aqui, espiritualmente falando, não foi diferente. Houve uma permissão, e esse mensageiro, ele foi enviado, e, preste bem atenção nisso aqui, houve uma insistência de oração, por 3 vezes, os estudiosos vão dizer que ele orava por 3 vezes, durante os dias, e durante 14 anos, insistindo em dizer, Senhor, retira esse espinho da minha carne. Eu não sei se você está desanimado, se a tua oração ainda não foi respondida. Eu não sei se você está desanimado, se Deus ainda não entregou a sua resposta. Eu só estou aqui te dizendo que alguém que adentrou o terceiro céu, de alguém que viu coisas indizíveis, coisas que os nossos ouvidos não estariam preparados para ouvir, coisa que os nossos olhos não estariam prontos para ver, coisas que nós talvez não saberíamos lidar, porque ele poderia ser até idolatrado, pelo nível de experiência que ele teve. Ele disse, todas essas coisas indizíveis eu vivi. Ora, meu professor vinha estar comigo, e insistentemente eu pedi, retira de mim esse espinho. Não, a minha graça te basta, e o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa nesse espinho. Você vai entender o que é esse espinho aqui, irmãos? Isso aqui é muito forte. Dentro dessa conversa, dentro desse diálogo, foi posto esse espinho. Agora,
O original da palavra carne, e é por isso que algumas pessoas querem associar isso a muitas fábulas, se é que eu posso dizer assim, carne, ela tinha aqui, de acordo com a interpretação, um duplo sentido. Porque carne aqui pode ser interpretado como no literal o tecido, carne humana, mas também isso daria a possibilidade de dizer que possivelmente foi uma doença ou uma doença no corpo físico. E Gálatas capítulo 4 ali vai falar alguma coisa, porém alguns vão dizer que aquela enfermidade a qual Paulo se refere das vistas está ligado a uma forte doença que ele teve. Enquanto esteve no campo missionário, ele foi severamente atacado pela malária e possivelmente seus olhos foram afetados e sequelados por esse ataque. Então, quando você vai estudar isso aqui mais profundo, você descobre algo ainda mais pesado. Carne no grego significa sarate, que está ligado à personalidade humana. Então, o que isso nos diz é que Paulo não teve falha de caráter. Aqui não houve um espinho da carne de pecado, não. Aqui não houve um espinho da carne, porque ele era um carnal, não. Aqui a palavra vai dizer que carne era algo ligado à personalidade humana. Uau! Certamente esse espinho vinha de fora, não era um espinho que vinha de dentro. O texto diz que vem um mensageiro. Os ataques que Paulo enfrentava eram ataques que vinham de fora para dentro. Não eram ataques que vinham de dentro para fora. De dentro para fora algo era incorruptível. De dentro para fora algo era muito poderoso. De dentro para fora, ele sabia que mesmo em meio às suas petições, ainda que a resposta não viesse, a resposta do céu em dizer: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa nessa tua fraqueza. Isso não era motivo para que Paulo vivesse frio. Isso não era motivo para que Paulo não orasse mais. Isso não era motivo para que Paulo não fosse alguém animado na sua trajetória. Isso não era motivo para que Paulo fosse alguém angustiado todo o tempo, a todo tempo. Não, Paulo vivia dias, Paulo vivia momentos. Paulo vivia momentos, irmãos, isso é poderoso. Paulo vivia momentos de ataque do lado de fora. Paulo vivia momentos de ataque no seu corpo, com possíveis enfermidades no corpo. Sobretudo, o espírito estava incorruptível. Sobretudo, a sua vida espiritual com Deus estava a todo vapor. E eu vim aqui hoje a lhe perguntar por essa palavra. Você já parou para observar? Porque talvez existem coisas que você está pedindo para o Senhor. Senhor, basta. Senhor, chega. Senhor, retira. Senhor, eu não aguento. Senhor, isso está difícil. E talvez um mensageiro foi enviado da parte de Deus para pôr-te um espinho. Para pôr-te um espinho. Por quê? Porque o Senhor sabe aonde Ele te perde. O Senhor sabe aonde Ele pode te perder. Então tem gente que precisa de viver literalmente com estacas no seu corpo. Espinho. O que significa isso no grego? A palavra escolaps, que significa estaca. Não é um espinho que você acha, aquele espinho de limão. Não. No grego, essa palavra espinho é escolaps, estaca, pedaço. E os estudiosos da época vão dizer que essa estaca, ela estava ligada ao empalamento. O que era o empalamento? O empalamento era um método de tortura e de execução que consistia na inserção de uma estaca que atravessava o corpo. Era algo muito doloroso. E esse empalamento, preste atenção, ele era preferido pelos torturadores
a inserir ele por órgãos genitais. Então, quando havia um empalamento, estávamos falando de um nível de dor muito terrível. Estávamos falando de uma dor que era uma dor que não era um ai, ai, ai. Era uma dor que doía de forma muito profunda. Era um sofrimento intenso e agudo. Eu não estou aqui superfaturando um evangelho catastrófico, mas eu vim aqui lhe apresentar um evangelho verdadeiro. E o evangelho verdadeiro, se você ainda não entendeu que em alguns momentos da sua vida você vai viver alguns empalamentos, você vai viver uns níveis de atravessamento que não vai ter explicação. Você vai viver alguns níveis de atravessamento na sua moral. Você vai viver alguns níveis de atravessamento no seu casamento. Você vai viver alguns níveis de atravessamento na sua vida financeira. E o que é isso? Isso é o céu dizendo para você: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Sobre tudo isso, você consegue dividir entre quem eu sou e quem você é em mim? Segundo, era algo humilhante. Você vai ver no texto que esse mensageiro vivia esbofeteando. O esbofeteamento, que os estudiosos vão dizer, que era um tapa, e não um tapa de frente para trás, era um tapa com as costas da mão, ou possivelmente um murro com as mãos. O que isso significa? Isso significa um profundo nível de humilhação. Não era somente bater para que você sentisse dor. É como alguém quando cospe no seu rosto. Quando alguém cospe no seu rosto, ela está dizendo, esse alguém está dizendo para você, você é um ser degradante. Então, para você entender o nível do que é esse esbofeteamento, era algo literalmente para humilhar. Para humilhar. Você está aqui comigo? E isso tudo para quê, profeta? Simplesmente para que ele fosse alguém humilde. Eu vou falar uma coisa. Hoje em dia está muito difícil lidar com alguns seres humanos, porque tem faltado empalamento, tem faltado esbofeteamento. Tem muito crente que não tem um pingo de humildade. Tem ser humano que não tem humildade. Irmãos, tem tanta gente que não tem nada de humildade, que de verdade dá náusea. Porque deixe-me te falar uma coisa. No final de tudo, todos nós vamos para o mesmo lugar. A nossa vida, ela tem o mesmo fim. E às vezes eu olho para pessoas tão soberbas. E às vezes eu olho para casamentos que estão acabando por falta de humildade. E às vezes eu olho para projetos que estão acabando por falta de humildade, evangelista. Era só uma pergunta. Era só uma orientação. Era só um, por favor, pode me ajudar aqui esse período de oração. Era nada. Mas hoje em dia as pessoas pulam no esgoto sorrindo, como se estivesse mergulhando num lago. Eu tenho visto pessoas mergulhando de pântano em pântano, achando que estão com o rei na barriga, quando na verdade o céu está dizendo: ei, você não aguenta nem um espinho de limão, o que dirá um empalamento. Então permaneça no teu nível de orgulho, de soberba, que você vai se afogar com o seu próprio orgulho.
Não precisa nem de um mensageiro de Satanás. Não. O mensageiro de Satanás é muita coisa para você. Por quê? Porque você tem o seu próprio pântano. Você mergulha na sua própria lama. Você bebe o teu próprio chorume. Elevaia, juia, série. Você está patinando dentro da tua própria lavagem. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque o problema não é se isso tudo estivesse relacionado a você, só você estava bom. O problema é que pessoas talvez perecerão por causa de você. O problema é que lugares talvez perecerão por causa de você. E hoje eu vim aqui gritar ao céu. Para que você e eu tenhamos coragem de chegar diante do céu pequenininho e dizer: sabe, Senhor, tem uma criatura no endereço da Rua Projetada B, número 37. Vou falar de mim para você não falar que eu estou falando de ninguém, porque agora é essa, né? Exposição pública. Olha, número 37, Jardim Primavera. Então tem um ser humano ali, num portão branco, sabe, Senhor? Muro cinza, ali mora uma pessoa chamada, sabe, uma tal de Michele. Sim, essa Michele precisa que o Senhor visite o quê? Visite o temperamento dela, Senhor, porque essa Michele, ela ainda não experimentou aquilo que o Senhor, sabe, essas orações que a gente fala com Deus, e no final das contas você olha e coloca a mãozinha no rostinho e diz assim: essa Michele que eu tô te contando acerca dela, para ficar mais fácil, sou eu, Senhor. E aí nessa hora nós temos que estar prontinhos para quê? Para ouvir do céu a sentença. Qual é a sentença? Será que ele vai dizer: vou te enviar um mensageiro, vou permitir que um mensageiro venha? Ou será que ele vai olhar para mim e para você e vai dizer: tudo bem, continue aí mergulhando no teu poço? Por quê? Porque não vai precisar de ninguém colocar nem um copinho de água nessa lama, porque você por si próprio já está morrendo. Irmãos, eu não estou falando de estranho, estou falando de mim. Houve um momento na minha vida que eu tive que decidir se eu ia morrer afogado na lama do meu orgulho, ou se eu ia gritar ao céu: socorro, ou se eu ia dizer a Deus: Senhor, me socorre. Eu não quero ser essa pessoa, eu não vou perder o meu casamento, eu não vou perder a minha casa, eu não vou perder os meus sonhos, eu não vou perder o meu marido, eu não vou perder a minha vida espiritual, eu não vou perder a minha vida com Deus. Se necessário for, Senhor, que eu possa morrer, para que o Senhor possa fazer de mim uma nova pessoa. Meu Deus, isso é forte. Tem gente que prefere perder para o diabo, mas não quer perder para Deus. Perde tudo para o diabo. Perde família, perde casamento, perde emprego, perde vida com Deus, perde a vida, perde a reputação, perde a moral, perde o nome, perde a dignidade, vai perdendo tudo, perde tudo para o diabo, mas não tem coragem de perder para Deus. Sabe o que eu estou querendo te dizer com essa palavra hoje? Eu estou te desafiando a perder hoje. Perde para Deus, porque a Bíblia diz que quando você entrega tudo para Ele, Ele devolve a você um fardo que eu te garanto que é leve. O fardo que você está carregando, ele está pesado, ele está fazendo com que você seja como a mulher encurvada. A mulher encurvada era alguém que tinha uma enfermidade na sua coluna, e quem estava ali, quem colocou aquela enfermidade? O inimigo. Aquela mulher tinha uma enfermidade posta pelo inimigo. Ela era crente, ela entrava na igreja, ela cultuava, ela tomava ceia, ela caminhava, ela dava lugar, ela era vaza, ela plá, mas era uma mulher encurvada, endemoniada. Tem muita gente que está precisando tirar o demônio. Tem muita gente que está precisando tirar o demônio da coluna. Tira o demônio da tua coluna, ou o diabo vai quebrar tua coluna. Que é isso, profeta? Tá pesado. Eu preciso te pregar um evangelho que te liberte. Eu preciso com que você sair daquele portão, você entre em casa dizendo: Senhor, deixa eu ver se tem um caroço do lado direito, deixa eu ver se tem um caroço do lado esquerdo, porque é o seguinte: hoje eu decidi deixar o Senhor entrar na minha vida. Hoje eu decidi deixar
o Senhor trabalhar na minha vida. Hoje eu estou disponível, eu estou disposta. Não importa onde o Senhor vai tocar. Se é na coluna, se é na mente, se é no pé, se é na língua, se é no olho, se é no ouvido. Eu não vim aqui para te falar nada. Eu vim aqui para pregar a palavra. A palavra hoje está dizendo para você: corre enquanto é tempo, porque o céu está aqui, porque a presença do céu está aqui. Humildade. Já dizia o Pânico, né? Calce a sandália da humildade. Tem gente que precisa calçar a sandália da humildade, vestir a roupa da humildade, passar o perfume da humildade. Irmãos, está faltando. Está faltando. Deus está aqui. O céu está aqui. Paulo, sim, Senhor. E aí, dá pra gente resolver essa causa? Paulo, o meu poder se aperfeiçoa nessa tua fraqueza. Paulo, você vai entender que haverá regozijo nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por quê? Porque quando você está fraco é que você está forte. Tem muita gente fortona aí, gente. Deixa eu te dar uma dica. Sinônimo de muita força em alguma área: orgulho. Você entende? Se você é muito forte em uma área, é muito resistente em algo, está faltando isso aqui, ó. Possivelmente você está tomado de orgulho. Você não tem que ser alguém fragilizado. Você tem que ser alguém moldável. Moldável. Uau! Eu sinto muita presença de Jesus aqui. A minha força é uma força controlada pelo Espírito hoje. Mas um dia era uma força que escondia as minhas feridas. Eu tenho dito o seguinte, disse isso para Vanessa essa semana e eu vou dizer para você: resista a tudo que resiste ao seu propósito. O problema é que eu tenho visto gente resistir, pessoas que poderiam mudar o seu propósito. Você está fazendo resistência com as pessoas erradas. E o céu hoje está aqui por essa palavra te dizendo: eu preciso trabalhar. Deixa eu trabalhar na tua vida. Deixa eu trabalhar na tua vida. Uau! Meu Deus, que coisa forte. O que é a humildade, irmãos? A humildade é você ter o conceito de uma vida equilibrada. É você ser equilibrado em si mesmo, sem buscar a honra para si. Isso é alguém humilde. Se você está diante de alguém que só vive eu, mas não é nada, eu, corre. Tem muita soberba ali. Tem muita soberba. Muita soberba. Terrível, né? É forte. Nós não somos nada. A Bíblia diz que ninguém tem nada se do céu não for dado. Se tem muito eu. E quando começa, às vezes eu paro perto de algumas pessoas aí que... Eu fico olhando, pastora Magali, às vezes nas mesas aí, que eu faço, eu oro, eu plaio, eu falo, meu Deus, eu acho que eu sou uma minhoca. Porque é muito eu. E hoje o Senhor está dizendo, o que tem de excesso em você? Hoje é o dia da poda. A poda vem, mas ela vem para você crescer mais forte. Uau! A pessoa humilde, ela decide agradar a Deus. Agora, olha isso aqui, é fortão. Para Martinho Lutero, o espinho da carne de Paulo eram as perseguições. As perseguições dos judeus, e se você for cavar mais ainda, você vai ver, pastora Magali, que ele passava perseguições com os seus próprios companheiros de ministério. A guerra
era grande fora, mas muito maior dentro da comunidade. Por quê? Porque todo aquele que carrega algo diferenciado vai passar por perseguições. Vai passar. Martinho Lutero, ele dizia que possivelmente os escritos indicavam que esse espinho eram as constantes perseguições por pessoas que ele amava. E é doloroso quando pessoas que você ama te perseguem. Às vezes os perseguidores, eles não estão do lado de fora, eles estão dentro da sua própria vida. Às vezes, quem quer te parar não é o diabo, é quem está convivendo com você. Às vezes, quem não aceita que você vá é quem não projeta nunca viver nada, algo em Deus. Às vezes, quem é o teu maior perseguidor não é aquele que está lá do lado de fora. São aqueles que não compreendem o seu propósito. E Paulo, ele diz, isso é muito humilhante. Porque a pior coisa é quando envolve sentimento. A perseguição, isso faz todo sentido filosófico. Por quê? Porque você não sente dor em ser perseguido por quem não te conhece. Mas te machuca ser perseguido por quem você conhece. É doloroso quando alguém não compreende a sua fala. É doloroso quando alguém não estende a mão para você. É doloroso quando você esperaria com toda a expectativa alguém que está com você, viver com você o seu propósito. Só que dentro da sua vida, talvez é um reino dividido. E isso é muito doloroso. E a Bíblia vai falar, para não ficar nas minhas palavras, em Números 33, verso 55, e nos dá esse spoiler, porque ninguém ao certo pode afirmar nada. Tá? Eu não estou afirmando nada. Mas depois você fala assim, a profeta disse, não, estou te dando caminhos. Ninguém pode afirmar nada. Estou te dando possibilidades. Números 33, verso 55 diz, se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar, se tornarão farpas em seus olhos e espinhos, em suas costas. Eles causarão problemas para vocês na terra em que vocês irão morar. Se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vos permitirem ficar, se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles causarão problemas para vocês na terra em que vocês irão morar. Josué 23, 13. Estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinho em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Faz sentido, não faz? Estamos falando de conquistar a terra, não estamos? Então, o que significa isso? Significa que alguns terão que passar. Tá, mas aí é que está o grande dilema. E agora? Como é que eu convivo com alguém que enfia os espinhos nas minhas costas? E se quem enfia os espinhos nas suas costas é o seu marido? É a sua esposa? É alguém que você ama? É alguém que convive com você? É alguém que você simplesmente não pode passar a terra? É aí que entra a palavra humildade e maturidade. Por quê? Porque Deus faz por amor a você.
Deus faz por amor a você. Uau, gente. Meu Deus. Sabe? A maturidade, ela vai te dar essa capacidade. Só que existem pessoas que ainda não conseguem viver isso em Deus. Por quê? Porque são verdadeiros bebês com roupas de adulto. Lembre-se, a mestre Marcela pregou para um novo nível. Novas roupas. Suas roupas precisam ficar curtas. E isso vai implicar em quê? Em que alguém cresceu. Alguém que estava em uma estatura foi para uma outra estatura. Escute, e é tão esquisitinho, né? Quando você vê uma mulher velha querendo ser uma novinha. É uma roupa que não condiz com a sua estatura. É esquisito. É esquisito. É feio. Eu falo, gente, aí tem gente que fala assim, profeta, por que você não colocou mega? Eu falo, gente, porque a minha idade de ter cabelão já passou. Pensa que coisa esquisita. Uma tiazona com cabelão aqui na cintura, quando vira, uma coroa já. Oi, isso aqui é o meu ponto de vista, tá? Eu não tenho nada contra quem quer ter cabelão, não. Estou falando de mim. Para mim, não encaixa, não combina. Minha fase passou. Eu tinha que ter colocado um mega quando eu era mais nova. Agora que eu já estou entrando quase 50 anos, vou botar um cabelão aqui na cintura. Vou ficar tiazona de cabelão. Esquisito. Para mim. Tem coisa que não encaixa. Já passou, gente. Não dá. Aqui, ó. Não dá. Você não pode ficar se comportando. Já está feio. Não está encaixando mais. Você já está com o rostinho de gente velha, com atitude de 12 anos. É coisa feia. É coisa feia. É quando você olha, às vezes, uma pessoa que você fala, meu Deus, gente, já viu? Às vezes, isso só deve acontecer comigo, quando eu passo, né? Às vezes eu vejo aí pelo meio da rua, os casais brigando pelo meio da rua. Aí eu vejo, meu Deus, pastora Magali, a criatura para assim, empaca no meio da rua. Aí eu olho, é uma mulher velha já, gente. Parando, fazendo... Feio, gente. Não combina. Deixa para balangar o beicinho quando você estiver dentro de casa. É feio. Na rua, postura. Na rua, maturidade. Na rua, governo. Porque se você governa na rua, você vai governar dentro de casa. É feio, gente. Estamos indo para um novo nível. Chegou o tempo da igreja crescer em maturidade. Maturidade. O Espírito do Senhor está aqui. Isso aqui é forte, irmãos. Olha só, um bebê, ele não pode engravidar por ninguém porque ele não tem estrutura física para poder fazer isso. E aí, por que tem muita gente que não consegue mudar a realidade dentro da sua casa, trabalho? Por quê? Porque são verdadeiros bebezões. Você precisa de uma estaca. Precisa de um empalamento. Para quê? Para você ser forjado. A dor forja. Escolhe. O que você quer hoje nesse lugar? O que você está querendo em Deus, de Deus? Está comigo? Não perde seu foco, não. Eu vou finalizando. Paulo sabia o que era isso. Por isso ele disse, quando eu era menino, eu agia como menino, falava como menino, eu tinha atitude de menino, mas agora que eu sou homem, agora que eu sou homem, agora que eu sou adulto, agora que eu não tenho 30, 35, 42, com comportamento de 16, então, agora eu faço coisas de gente adulta. Agora eu tenho um comportamento de pessoa adulta.
Se você é adulto dentro da sua casa, você muda o ambiente. Sabe por que casamentos têm acabado? Porque falta um adulto. Eu falei que você não ia marchar. Hoje você não vem comigo na marcha. Por que os casamentos acabam? Porque falta um adulto. Você já reparou quando tem duas crianças? Alguém chega e fala assim, ó, psh, acabou. Acabou a briga. Por quê? Porque alguém chegou. Quem chegou? Um adulto. Que a cura da sua família se torne adulto. Que a cura da sua família busque em Deus as revelações. Se você não quer acreditar na revelação que eu estou te entregando, busque você a revelação que o céu pode te dar. Para isso, esteja disposto a viver um atravessamento. Você não é obrigado a acreditar no que eu estou dizendo, mas você é obrigado a viver algo em Deus. Uau! Maturidade. E assim eu finalizo. O que é a maturidade então, profeta? A maturidade é a capacidade que você tem de lidar com situações que você não pode transformar. Vou repetir, tá? Para você que não pegou. A maturidade é você lidar com situações ou em situações que você não consegue transformar. E poder dizer, eu vivo em paz. Sabe o que significa maturidade em hebraico? Isso é forte. A maturidade em hebraico significa ser aprovado para viver a intensidade de um projeto. Quando você vive a maturidade, você está dizendo, Senhor, eu estou aprovado para viver a intensidade desse projeto. É por isso que uma pesquisa já foi feita que a maioria das igrejas, quando elas crescem, elas possivelmente, os líderes, já passaram de 15 anos na presidência dessa igreja. Por quê? Porque eles alcançaram a maturidade no ministério. E aí você não vê esse monte de escândalo que você vê por aí. Porque eles foram testados em vários níveis da sua fé. Em grego, a maturidade significa estar pronto para começar a viver. O que você está chamando de fim, o Senhor está dizendo hoje, receba a maturidade. Para quê? Para você começar a viver. Esses dias meu esposo estava me falando algo. Ele viu um vídeo e alguém estava dizendo nesse vídeo que os homens estão entrando na crise dos 50. E o que é a crise dos 50? É chegarem a essa idade, quererem trocar de esposa. Por que eles querem trocar de esposa? Porque eles não foram visitados pela maturidade. E aí o que acontece? Quando chega na melhor fase, na fase em que deveriam estar prontos para viver a melhor fase do casamento, filhos criados, vida financeira alcançada, estrutura, vida estruturada, o que eles fazem? Procuram uma novinha que vai deixar ele velho, sozinho, quando ele estiver doente. Porque, né? Gente, só quem gosta de coisa velha é asilo. Isso aqui eu estou falando dentro do sentido dos casais, tá? Porque eu vou ficar velha. Tem que ter inteligência, gente. Você roeu o osso todinho. Comeu a carne todinha, agora não quer roer o osso? Só que não é um osso de fim. Vamos olhar isso por um outro ângulo? Isso é chegar na melhor fase da vida, porque é a fase da estrutura. Osso é estrutura. Osso é estrutura. Gente, alguém segura o evangelista, por favor.
Gente, alguém segura esse casal. Eu sei que a gente precisa fazer uma palestra de casais aqui na igreja. Nós vamos fazer. Em português, gente, o que é maturidade? É um dos significados. Um dos significados é ser um indivíduo preparado para assumir a vida com responsabilidade. Ou seja, responder pelas suas atitudes, sem transferir culpas. Eita, gente, cada hora vai ficando mais terrível, né? Por isso, para Paulo, tudo bem, eu assumo as responsabilidades. Eu estou pronto para quê? Para viver os melhores projetos que o céu tem para mim. Finalizo com algo tremendo. Por quê? Porque um pediatra muito conceituado, Sérgio Varela, ele vai falar algo tremendo acerca da maturidade. E assim eu encerro. Ele diz que existe um fato que ele denomina como a dor do crescimento. Todo crescimento dói. E isso não é um crescimento só visível, mas o crescimento da estrutura do indivíduo dói. Ele diz, não se sabe ao certo qual é a causa dessa dor, mas a teoria mais aceita, de acordo com o pediatra Sérgio Varela, é de que se trata de uma diferença entre o crescimento ósseo mais acelerado. Nem vou falar do meu filho, gente, do Israel. Quando ele entrou nessa fase do crescimento ósseo, eu tive que orar muito. Mais acelerado. E o muscular um pouco mais lento. Você já viu aquela fase que a pessoa ficou ossuda? Só tem osso. Magrinho, ossudo. No final da fase desse crescimento, essa diferença vai se igualar e as dores devem acabar. É por isso que os médicos apelidaram o mistério de dor do crescimento, que acontece entre os 3 anos, 4 anos ou até 10 anos. Então, o período da dor, o período do crescimento, ele vai de 3, ele vai de 4, ou ele pode ir a 10 ou ultrapassar 10. Você está entendendo? Isso aqui é estatística. Por que muitos casamentos acabam com 10 anos de casado? 9 anos de casado? 12 anos de casado? 2 anos de casado? 3 anos de casado? Porque esse casal, essa família, ainda não ultrapassou o crescimento e ainda não foi visitado pela maturidade. Enquanto não houver esse período, pode reparar, se você fizer aqui, quem é casado, se fizer uma busca aí, você vai perceber que as suas piores crises, ela foi dentro desse período. Terrível. Nós passamos por isso. Quando chegou perto de 10, eu falei, sangue de Jesus tem poder, agora vai. É ou não é, Danilo? Danilo fez assim, ó. Está puxando no HD, não é? 9, 10 anos, 11 anos, a gente fala, agora vai ou vai? Agora 3 anos, 2 anos, 2 anos, 3 anos, treva total. Parece que você está passando no vale da sombra da morte. Você fala, meu Deus, o que é isso? Para que eu casei? Você nunca passou por isso? Você nunca pensou por isso? Você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida nisso aqui? Que foi isso que eu me enfiei? Eu saí de uma vida feliz e entrei nesse filme de terror. E aí quando você olha para a sua vida, tu fala, aí o que é pior de tudo, eu ainda não posso divorciar, porque sou crente. E agora? Resolve. E agora? Resolve de novo. E agora? Resolve de novo. Quando passa esse período, meu irmão, você entra na fase do vinho novo. Vim trazer expectativa para você. Gente, alguém segurou o apóstolo Wilson ali? Ele está ali com a Ailinha, ó. Eu vim trazer esperança para você. Sabe o que você precisa pedir a Deus? Senhor,
me dá estrutura para ficar quietinho até que eu seja visitado pela maturidade. Senhor, deixa eu ficar quietinho. Deixa eu morrer aqui. Deixa eu matar minha carne aqui. Pode colocar um espinho aqui, um espinho aqui, um espinho aqui, um espinho na minha língua. Pode botar. Eu estou aqui, Senhor, tua serva obedece. Por quê? Porque eu não vou ser a próxima da estatística. Uau! O Espírito do Senhor hoje nos trouxe a essa igreja para dizer: qual é o seu espinho? Qual é a área da sua vida que você precisa de ter um toque? O que você hoje necessita que o céu faça em você? Coloque-se de pé.